Eu costumava pensar que tinha tudo resolvido. Casamento, carreira, a casa com a cerca branca, todo o sonho americano reunido num pacote perfeito. Meu nome é David Brown. Tenho 29 anos. E até aquela noite, há 3 meses, eu acreditava que minha esposa, Jéssica, e eu tínhamos construído algo inabalável. Éramos namorados desde o ensino médio e nos reencontramos depois da faculdade, como num filme de comédia romântica. Jéssica tinha 27 anos, uma beleza natural que fazia outros homens olharem quando entrávamos juntos em restaurantes. Ela sonhava em se tornar fotógrafa profissional. E quando nos casamos, há 5 anos, eu a incentivei a largar o emprego no varejo para seguir sua paixão. Eu queria ser o marido que acreditava nos sonhos da esposa, que lhe proporcionava a estabilidade necessária para persegui-los. Isso significava que eu trabalhava nos turnos mais difíceis, turnos da noite na transportadora, lidando com remessas internacionais que chegavam em horários absurdos. Às terças e quintas, eu saía de casa por volta das 22 horas e só voltava às 7h30 da manhã. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava o suficiente para nos sustentar enquanto Jéssica construía seu negócio de fotografia. Nossa rotina era impecável. Nas minhas noites de trabalho, Jéssica ficava acordada até tarde editando fotos ou navegando nas redes sociais, sempre me mandando uma mensagem de boa noite por volta da meia-noite. Eu respondia com um emoji de coração, às vezes um rápido "também te amo", e então me concentrava no trabalho. Tínhamos tudo perfeitamente sincronizado, o ritmo de um casamento que havia se acomodado em uma previsibilidade confortável. Mas olhando para trás agora consigo ver as rachaduras que eu, confiante demais, cansado demais ou ingênuo demais, não percebi. Jéssica havia se tornado distante nos últimos meses. Passava mais tempo grudada no celular, demonstrava menos interesse em me mostrar seus trabalhos fotográficos mais recentes. Quando eu sugeria encontros românticos ou viagens de fim de semana, ela dava desculpas. Cansada demais, ocupada demais com um projeto, talvez na semana que vem. Eu me convencia de que era normal. Casamentos passam por fases. Minha rotina exaustiva provavelmente estava criando distância entre nós. Ignorei os pensamentos paranoicos que surgiam durante aqueles longos plantões noturnos. O jeito como ela virava o celular com a tela para baixo quando eu entrava na sala. Como ela tomava banho imediatamente depois que eu chegava do trabalho, mesmo tendo supostamente passado a noite sozinha em casa. As lingeries novas que eu encontrava na lavanderia. Peças que eu nunca tinha visto usar para mim. Eu afastava esses pensamentos porque confiava nela. Porque eu a amava. Porque Mike, nosso vizinho, estava sempre lá para me lembrar que eu estava pensando demais. Mike era uma dádiva de Deus. Um policial aposentado na casa dos 60 anos, que se tornou como um pai para mim depois que meu próprio pai faleceu, 3 anos atrás. Ele tinha esse jeito de colocar as coisas em perspectiva, sempre brincando sobre ficar de olho na vizinhança, especialmente na minha casa, quando eu trabalhava à noite. Não se preocupe, David, ele dizia com aquele sorriso cúmplice. Estou de olho em tudo por aqui. Enquanto eu me acomodava para o meu turno naquela terça-feira à noite, às 22h47, meu celular vibrou com uma mensagem da Jéssica. Te amo. Se cuida esta noite. Sorri, respondi com um emoji de coração e mergulhei na montanha de documentos de envio que precisavam ser processados. Eu me sentia seguro, protegido, amado. Não fazia ideia de que exatamente 60 minutos depois, minha esposa me enviaria uma mensagem que destruiria tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. Às 23h47, meu celular vibrou durante uma verificação de rotina de envios. O nome de Jéssica apareceu na tela. Eu esperava a mensagem de boa noite de sempre, talvez uma reclamação sobre estar cansado ou entediado. Em vez disso, abri uma mensagem que me fez gelar o sangue nas veias. Primeiro, apareceu uma foto. Jéssica de lingerie que eu nunca tinha visto antes. Renda preta que abraçava curvas que eu pensava pertencerem apenas a mim. A pose era provocante, sedutora, íntima de uma forma que me deu um frio na barriga. Depois veio um vídeo curto, a voz dela sussurrando palavras que não eram para os meus ouvidos. Finalmente a mensagem que me assombraria em todas as minhas noites sem dormir pelos meses seguintes. Ele só volta às 7 horas. Chegue logo. Estou pronta para você. O tempo parou. O armazém ao meu redor se transformou em um ruído branco. Li a mensagem novamente, minhas mãos começando a tremer incontrolavelmente. Não havia dúvidas. Ela pensou que estava mandando mensagem para outra pessoa, alguém que conhecia minha rotina, alguém que viria à minha casa, à minha cama, enquanto eu estaria aqui trabalhando para sustentar a vida que construímos juntos. Meu primeiro instinto foi ligar para ela, gritar no telefone, exigir respostas.
Mas algo frio e calculista cortou o choque, um instinto de sobrevivência que eu nem sabia que possuía. Com os dedos trêmulos tirei prints de tudo, a foto, o vídeo, a mensagem, o horário marcando 23 horas e 47. 3 segundos depois, meu celular vibrou novamente. As mensagens sumiram, mostrando como apagadas, ela havia percebido o erro. Encarei a tela, observando os 3 pontinhos de digitação aparecerem e desaparecerem repetidamente por um tempo que pareceu uma eternidade. 90 segundos de pânico dela, tentando descobrir qual mentira a salvaria. Finalmente, uma nova mensagem chegou. Desculpa, amor. Sem querer, te mandei uma foto de um projeto de fotografia boudoir que estou fazendo. Não queria te distrair no trabalho. A mentira foi tão insultante, tão descaradamente desesperada que senti a raiva fervendo por baixo do choque. Não havia câmera visível na foto, nenhuma produção profissional, nenhum cliente à parte. E aquela mensagem, venha logo, estou te esperando, era cristalina. Ela achou que eu era idiota. Achou que 5 anos de casamento tinham me deixado cega. Não respondi. Em vez disso, saí do galpão para o ar frio da noite, minha respiração visível em baforadas curtas e raivosas, minhas mãos ainda tremendo enquanto descava o número do Mike. Mike, preciso da sua ajuda, eu disse quando ele atendeu, minha voz embargada apesar dos meus esforços para manter a calma. Jéssica, alguém está indo para a minha casa agora. O tom dele mudou instantaneamente de vizinho amigável para policial aposentado. Conte-me tudo. Não omita nada, respondeu ele com autoridade profissional. Expliquei entre dentes cerrados, lutando para manter a voz firme. A mensagem acidental, a foto, a mentira que se seguiu. Mike ouviu sem julgamentos, sem perguntas, processando as informações como o profissional que um dia fora. Me dê 10 minutos para me vestir e me posicionar, disse ele com firmeza. Vou vigiar sua casa. Não faça nada ainda. Precisamos ser inteligentes. Primeiro as evidências, depois a ação. Eu andava de um lado para o outro no estacionamento, minha mente repassando 5 anos de casamento, procurando por sinais que eu tivesse perdido. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quem era ele? Eu o conhecia. As perguntas eram uma tortura, cada uma cortando mais fundo que a anterior. 20 minutos depois, a voz de Mike soou pelo telefone, firme e profissional. Honda Accord preto estacionado 4 casas adiante. As placas estão cobertas de lama. Isso é proposital. Um cara acabou de chegar na sua porta. Prendi a respiração. David, ele tem uma chave. Mike continuou, a voz tensa de raiva contida. Ele simplesmente entrou como se fosse o dono do lugar. As palavras me atingiram como um soco. Uma chave. Ela tinha dado a chave da nossa casa, do nosso santuário, do lugar onde fazíamos amor, compartilhávamos sonhos, planejávamos nosso futuro para outra pessoa. Minha visão começou a turvar. Raiva e traição se misturando em algo perigoso. Não volte para casa ainda, avisou Mike, percebendo meu silêncio. Me dê 30 minutos para documentar tudo. Você precisa de provas que se sustentem no tribunal, não de uma acusação de agressão. Eu já estava voltando para o depósito procurando meu supervisor. Menti para Mike assim como Jéssica havia mentido para mim. Vou esperar, respondi, mas eu já estava na minha caminhonete dirigindo para casa para pegá-los juntos. E eu estava levando o taco de beisebol do meu pai. Meu supervisor, Danny, olhou para o meu rosto e não fez perguntas. Emergência familiar. Vá. Nós cobrimos seu turno, disse ele sem hesitar. Não me lembro de ter ido até minha caminhonete ou de ter ligado o motor. Os 23 minutos de viagem para casa pareceram horas e segundos simultaneamente. O tempo se distorcendo sob o peso do que eu sabia que encontraria. Liguei para Mike da estrada colocando no viva voz. A voz dele se tornou minha âncora no caos que girava em minha mente. As luzes acabaram de se apagar no quarto de hóspedes, ele relatou. Eles estão lá há 18 minutos. O quarto de hóspedes. O quarto onde minha mãe ficou durante o tratamento contra o câncer, 2 anos atrás. Onde Jéssica se sentou ao lado da cama dela, segurando sua mão. Onde ela chorou no funeral. Agora ela estava profanando aquele espaço sagrado com sua traição. Escute com atenção, David. Mike continuou mantendo a voz profissional, mas com uma raiva contida. Estou gravando tudo da minha posição. Horários, descrição do veículo, o homem entrando com a chave. Isso é prova irrefutável para o seu divórcio. Mas se você entrar lá e machucar alguém gravemente, você perde tudo. Você será acusado. Ela vai se fazer de vítima e pode até ficar com a casa por pena. Não dê a ela essa satisfação. Meus nós dos dedos estavam brancos no volante. Minha aliança refletia a luz dos postes, um símbolo que de repente parecia uma algema no meu dedo. Eu não vou deixar ele simplesmente ir embora.
Mike respondia entre dentes cerrados. Não estou dizendo para deixá-lo ir embora, respondeu ele firmemente. Estou dizendo para ser inteligente. Documente tudo. Deixe-me gravar o confronto. Tire-o da sua casa. Assuste-o o suficiente para que ele nunca mais volte, mas não se coloque na prisão por causa de alguém que não vale o ar que respira. Cheguei em casa às 0h31, 44 minutos depois de receber a mensagem que destruiu meu mundo. Mike surgiu das sombras ao lado da minha garagem como um anjo da guarda, telefone na mão, já gravando. A janela do quarto de hóspedes mostra movimento. Eles ainda estão lá dentro, informou-me ele em voz baixa. Porta da frente ou garagem? Garagem. Deixei destrancada esta manhã, respondi, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Plana, fria, sem emoção. Peguei meu taco de beisebol de alumínio no armário do corredor, um presente de casamento do meu pai, que havia falecido 6 meses após a nossa cerimônia. Para quando você precisar dar uma lição no mundo, filho, brincou ele. Se ele soubesse o quão proféticas seriam aquelas palavras. Nos movemos pela minha cozinha escura como soldados em missão. Eu conseguia ouvir uma música tocando baixinho lá em cima, uma playlist que Jéssica tinha criado para o nosso aniversário no ano passado. A violação disso, a maneira casual como ela pegou algo sagrado entre nós e distorceu para sua traição, fez a bile subir à minha garganta. Mike nos seguiu em silêncio, profissional e concentrado. Seu celular registrando tudo para as provas que salvariam meu futuro. No corredor, os sons do quarto de hóspedes eram inconfundíveis. Sons que deveriam ser meus. Em uma casa que eu paguei, com uma mulher que prometeu amar somente a mim, fiquei paralisado por 10 segundos, ouvindo minha esposa com outro homem em nossa casa, no quarto onde minha mãe moribunda havia dormido. Mike colocou uma mão firme no meu ombro. Você consegue. Mantenha o controle. Deixa a raiva te tornar inteligente, não estúpido, disse ele baixinho. Minha mão apertou o cabo do taco até meus nós dos dedos estalarem. Preciso ver o rosto dele. Preciso saber quem ele é, sussurrei. Mike assentiu sombriamente. No 3, eu pego o interruptor. Você garante que ele não fuja. Deixe-me falar primeiro. Estou documentando que eles estão na sua cama, na sua casa, sem permissão. Isso te protege legalmente, respondeu ele. Nos posicionamos do lado de fora da porta do quarto de hóspedes como policiais da SWAT se preparando para uma invasão. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos, abafando tudo, exceto os sons de traição vindos de trás daquela porta. Mike contou silenciosamente com os dedos. 1, 2, a porta estava prestes a se abrir com violência e nada seria como antes. O dedo de Mike contou até 3 e eu chutei a porta com tanta força que estilhacei a moldura. O que vi nos próximos 5 segundos ficaria gravado na minha memória para sempre e influenciaria cada decisão que eu tomasse nos meses seguintes. A porta se abriu com um estrondo que ecoou pela casa como um tiro. A moldura estilhaçou, pedaços de madeira voando quando Mike acionou o interruptor, e o quarto explodiu em uma luz fluorescente intensa. O grito de Jéssica foi primal. Choque, terror e vergonha, tudo misturado em um único grito estridente que assombraria meus sonhos. O homem embaixo dela se debateu em busca dos lençóis como uma barata exposta à luz. Ele era jovem, talvez uns 25 anos, musculoso daquele jeito obcecado por academia que gritava insegurança. Alguém que eu nunca tinha visto antes na vida. Um completo estranho que tinha tido acesso íntimo à minha casa, à minha cama, à minha esposa. Não se mexa. Isso está sendo gravado. Você está invadindo uma residência particular. Diga seu nome para o registro, ordenou Mike com firmeza autoritária. O homem não disse nada, paralisado de terror, o rosto da cor de cinzas. Jéssica soluçava, tentando desesperadamente se cobrir com os lençóis. Os mesmos lençóis que eu havia comprado para o conforto da minha mãe em seus últimos dias. Amor, por favor, eu posso explicar, ela começou, estendendo a mão em minha direção com as mãos trêmulas. Não ouse me chamar assim, respondi, as palavras saindo tão frias que Jéssica recuou fisicamente. Olhei para o estranho na cama de hóspedes da minha casa, junto com minha esposa, e senti algo morrer dentro do meu peito. Você tem 10 segundos para vestir as calças e sair deste quarto, continuei com uma calma mortal. Se você ainda estiver nesta casa depois de 60 segundos, vou chamar a polícia por invasão de domicílio. O vídeo do Mike mostra você entrando com uma chave que você não tinha o direito legal de possuir. O homem se moveu com uma eficiência desesperada, pegando as calças jeans do chão. Mas bloqueei a porta com o taco de beisebol que segurava frouxamente nas mãos, não ameaçador, apenas presente. Um lembrete das consequências. Ainda não, eu disse baixinho enquanto ele tentava passar. Primeiro você responde à pergunta dele.
Lucas, Jéssica soluçou desesperadamente. Lucas alguma coisa. Eu não sei o sobrenome dele. David, por favor, apenas escute. Carteira, interrompi, sem elevar a voz, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais assustador. Mostre-me sua carteira agora. Lucas tateou o bolso da calça jeans com as mãos trêmulas, tirou a carteira e mostrou a carteira de motorista para o celular de Mike, que estava gravando, com a postura derrotada de um homem que sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lucas Anthony Reeves. Mike leu em voz alta para a gravação. 24 anos. Ele continuou lendo o endereço enquanto Lucas parecia prestes a vomitar no meu tapete. Há quanto tempo? Perguntei a Jéssica sem tirar os olhos de Lucas. David não é o que você... Ela começou. Há quanto tempo? Explode, minha voz cortando o ar como um chicote. 4 meses, ela sussurrou, desabando sob o peso da verdade. Me desculpe. Me desculpe. 4 meses. Repeti as palavras, sentindo o gosto da traição. 4 meses de mentiras. 4 meses em que eu trabalhava em turnos noturnos para nos sustentar enquanto esse estranho usava uma chave. Uma chave para entrar na minha casa. Você já fez isso na nossa cama? O silêncio dela foi resposta suficiente. Algo definitivo e irrevogável morreu ali. Meus olhos. Mike viu e deu um passo à frente, pronto para intervir se necessário. Vista-se, eu disse a Lucas com uma calma mortal. Você tem 30 segundos, depois vamos lá fora conversar. David, por favor, não o machuque. Jéssica gritou histericamente, agarrando meu braço. Eu a soltei como se ela não fosse nada, porque agora ela não era nada para mim. Lucas se vestiu mais rápido do que seria humanamente possível, mas eu não me movi da porta. Quando ele tentou passar, minha mão disparou, agarrando seu ombro com força esmagadora. Ainda não terminamos de conversar, eu disse. Arrastei Lucas pela minha casa, pela cozinha onde tínhamos planejado o nosso casamento, pela sala de estar onde abrimos os presentes de Natal, pela garagem onde o equipamento fotográfico abandonado de Jéssica acumulava poeira como suas promessas quebradas. Jéssica me seguiu, gritando, implorando, soluçando, mas era como se ela fosse um fantasma. Lá fora, sob a luz forte dos postes com Mike ainda gravando, empurrei Lucas em direção ao seu Honda preto. Você vai entrar nesse carro e ir embora, eu disse com fúria controlada. Você nunca mais vai entrar em contato com a minha esposa. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem um sopro na direção dela. Porque se eu te vir perto dela, perto da minha casa, perto da minha vida de novo, vou fazer você se arrepender de ter nascido. Você me entende? Lucas assentiu freneticamente, o sangue escorrendo de seu lábio rachado, cortesia do meu empurrão que o jogou contra o carro, manchando sua camisa. Peguei o taco de beisebol e o golpeei com força no para-brisa. O vidro se estilhaçou com um estalo satisfatório. É para você não se esquecer de quem eu sou ou do que acontece quando você toca no que é meu, acrescentei. Lucas entrou no carro às pressas como se sua vida dependesse disso. O motor roncou, os pneus cantaram enquanto ele arrancava noite adentro, desaparecendo da minha vida para sempre. Atrás de mim, Jéssica desabou no chão da garagem como uma boneca quebrada. David, por favor, eu te amo. Eu errei. Por favor, não faça isso, ela implorou entre soluços. Virei-me lentamente, olhando para a mulher que acabará de destruir 5 anos de casamento por um estranho de 24 anos. Minha voz voltou àquela calma fria e terrível. Arrumem suas coisas. Vocês têm 1 hora. Depois disso, vou trocar as fechaduras e chamar a polícia para denunciar isso. Lucas Reeves invadiu minha casa com uma chave roubada. Se você ainda estará aqui quando eles chegarem, é problema seu. Para onde eu vou? Ela perguntou, a pergunta saindo como um sussurro entrecortado. Não me importo, respondi com firmeza. 3 palavras que puseram fim a 5 anos de casamento e 29 anos de crença no amor. Você deixou de ser meu problema no segundo em que me traiu. Agora suma da minha frente. Ela implorou por mais 1 hora. Dei a ela 30 minutos. E enquanto ela arrumava as malas, fiz 3 ligações que garantiriam que ela perdesse tudo. Sua casa, sua família e qualquer chance de se fazer de vítima. Às 2h17 da manhã, o carro de Jéssica saiu de casa pela última vez, sobrecarregado com malas arrumadas às pressas e os restos de uma vida que ela havia jogado fora. Observei pela janela, sem sentir absolutamente nada. Nem satisfação, nem tristeza, nem alívio, apenas um vazio frio e calculista onde antes havia meu coração. Mike estava sentado à minha mesa da cozinha, com o celular conectado a um laptop, enviando as provas em vídeo para 3 serviços de armazenamento em nuvem diferentes. Contas. Redundância, explicou ele. Advogados adoram redundância, e vamos entregar a eles o melhor pacote de provas que já viram.
Minha primeira ligação foi para Amanda Torres, a advogada de divórcio mais agressiva do condado, uma mulher cuja reputação por destruir cônjuges infiéis era lendária. Mesmo às 2h30 da manhã, deixei uma mensagem de voz detalhada com todos os fatos, prometendo enviar o pacote completo de provas em 1 hora e solicitando uma reunião de emergência na manhã de segunda-feira. Amanda Torres não apenas ganha casos, Mike havia me dito antes. Ela aniquila pessoas que pensam que podem trapacear para sair do casamento. Sua esposa acabou de cometer o maior erro da vida dela. Minha segunda ligação foi mais difícil, mas necessária. O pai de Jessica, Robert, atendeu no quarto toque, com a voz rouca de sono e confusão. David, o que houve? Jessica está bem? Ele perguntou com preocupação paternal. Sinto muito por ligar a esta hora, Rob. Mas você precisa saber algo sobre sua filha, respondi. Minha voz firme e clínica, as emoções trancadas onde não pudessem interferir no que precisava ser dito. Pronto. Expliquei tudo. A mensagem acidental, a vigilância do Mike, o confronto, as informações da carteira de motorista do Lucas Rives. Não exagerei, não usei manipulação emocional. Os fatos já eram condenatórios o suficiente. O silêncio do outro lado da linha durou 30 segundos que pareceram horas. Quando Robert finalmente falou, sua voz estava embargada pela vergonha e por uma raiva mal controlada. Me mande o vídeo. A Margarete precisa ver o que fez. Rob, eu não estou tentando te colocar contra mim, comecei. Mande, David, ele interrompeu, com a voz embargada. Ela destruiu seu casamento, envergonhou nossa família e violou todos os valores com os quais a criamos. A mãe dela e eu precisamos ver a verdade com nossos próprios olhos. Enviei o vídeo e as capturas de tela em poucos minutos. A família que me acolheu como um filho estava prestes a exilar a própria filha. Minha terceira ligação foi para o sistema bancário automatizado, deixando instruções detalhadas para congelar todas as contas conjuntas logo na segunda-feira de manhã. Passei as 3 horas seguintes trocando as senhas de todas as contas compartilhadas, Netflix, Hulu, contas de luz, água, gás, cartões de crédito, tudo. Fotografei cada item da casa, documentando tudo que tivesse valor para a partilha de bens, o que deixaria Jessica sem nada. Mike ajudou com a documentação sistemática. Sua experiência policial foi inestimável, pois tratamos a cena do crime como uma investigação criminal, porque em todos os sentidos importantes era mesmo. Ao amanhecer, eu havia compilado um dossiê de provas de 47 páginas, incluindo capturas de tela com data e hora, o depoimento em vídeo de Mike, fotos da carteira de motorista de Lucas, documentação da amante entrando na casa com uma chave roubada, registros das contas conjuntas que Jessica havia acessado e até mesmo suas próprias mensagens de texto admitindo o caso de 4 meses. Amanda Torres respondeu ao meu recado de voz às 6h23 da manhã de segunda-feira, às 8 horas em ponto. Traga tudo que você compilou. Este é o dossiê de provas mais completo que já vi em 15 anos de prática. Ela não receberá um centavo, e vou garantir que todos saibam o porquê. Jessica tentou ligar 16 vezes na manhã de domingo. Bloqueei o número dela depois da terceira tentativa. Ela mandou e-mails, bloqueei. Tentou me contatar pelas redes sociais, bloqueei. Ela chegou a mandar uma carta para o meu trabalho, marcada como assunto pessoal urgente. Arquivei e deixei com Amanda sem ler. Mais uma prova de que ela continuava me assediando. No domingo à noite descobri que os pais dela já tinham congelado o acesso dela ao cartão de crédito da família, que haviam lhe dado apenas para emergências. Robert ligou com a voz rouca. Margarete assistiu ao vídeo. Ela não está falando com Jessica. Não podemos apoiar alguém que faria isso com você, David. Você era como um filho para nós, disse ele, em tom definitivo. Jessica foi cortada financeiramente em 36 horas após o confronto. Na manhã de segunda-feira eu estava sentada no escritório de Amanda, observando-a revisar as provas com uma alegria mal disfarçada. Este não é apenas um divórcio baseado em culpa, disse ela, espalhando os documentos sobre sua mesa de mogno. Isto é uma arma nuclear. A mensagem de texto acidental prova intenção e premeditação. O vídeo prova adultério na casa conjugal. A chave prova acesso planejado e repetido. Neste estado, ela não tem direito a absolutamente nada. Quero a casa, os 2 carros, todas as economias, minhas contas de aposentadoria e quero que o nome dela seja removido de tudo que já compartilhamos, declarei. Minhas exigências precisas, preparadas e negociáveis. Feito, ela respondeu satisfeita. E entraremos com um pedido de medida protetiva com base nas tentativas contínuas dela de contatá-lo contra seus desejos claramente expressos.
Também investigarei a possibilidade de acusações criminais contra Lucas Rives, invasão de propriedade e posse ilegal de chave de residência. Mesmo que o promotor não processe, isso aumenta a pressão e o faz desaparecer permanentemente. Dentro de uma semana, descobri que Jéssica havia tentado desesperadamente contatar Mike, implorando que ele explicasse a David que tudo fora um engano, que ela me amava, que Lucas não significava nada. A resposta de Mike, enviada por mensagem de texto e encaminhada para mim, foi perfeita. Você foi pega cometendo adultério na casa do seu marido com outro homem que possuía uma chave daquela casa. Uma chave que você forneceu ilegalmente. Eu testemunhei. Eu documentei. Não me contate novamente, ele respondeu em tom definitivo. A vizinhança soube a verdade em poucos dias. Não por eu espalhar fofocas, mas pelas evidências visíveis, a discussão ouvida pelas janelas, o para-brisa quebrado, a visão de Jéssica saindo com as malas prontas às 2 horas da manhã. A esposa de Mike, Ellen, garantiu que a história chegasse ao clube do livro do bairro, à associação de pais e mestres, às filas do caixa do supermercado. No fim da semana, Jéssica era uma pária. Ex-amigos a excluíram das redes sociais. Convites de casamento foram cancelados. Seus clientes de fotografia, os poucos que ela havia conseguido agendar, cancelaram as sessões. Os papéis do divórcio chegaram ao seu apartamento 3 semanas depois. Ela tentou um último movimento desesperado para me reconquistar, mas não fazia ideia de que eu já estava 3 passos à frente. E desta vez eu tinha a lei do meu lado. 3 meses depois daquela terça-feira à noite, tudo mudou. Eu estava sentada em um tribunal no centro da cidade, observando a juíza Margaret Thornton revisar nosso dossiê de provas. A advogada de Jéssica, uma defensora pública com aparência cansada por não ter condições de contratar um advogado particular, fez um argumento morno sobre reabilitação, perdão e segundas chances. Amanda Torres o destruiu em exatos 4 minutos e 37 segundos. Vossa Excelência, disse Amanda, levantando-se com uma graça predatória. O réu teve um caso extraconjugal de 4 meses. Deu à sua amante uma chave da casa conjugal e usou essa casa para adultério enquanto a autora trabalhava em turnos noturnos para sustentar seu estilo de vida desempregado. Isso não é um erro. É um padrão calculado de engano e roubo de recursos conjugais. A juíza Thornton, uma mulher severa na casa dos 60 anos, não se deu ao trabalho de esconder seu desgosto ao analisar as provas em vídeo de Mike. Em 30 anos neste tribunal, raramente vi uma documentação tão clara de traição conjugal e manipulação financeira, declarou ela em tom definitivo. A autora fica com a casa conjugal, os 2 veículos, todas as economias do casal e todas as contas de aposentadoria. O réu não fica com nada. Divórcio concedido. A plateia se fechou. A finalidade de um prego no caixão. Jéssica tentou se aproximar de mim do lado de fora do tribunal, sua transformação chocante até mesmo para alguém que havia parado de se importar com ela meses atrás. Seu cabelo estava sujo e desgrenhado, suas roupas amassadas e baratas, olheiras profundas sob olhos vermelhos que denunciavam noites sem dormir e lágrimas que não conseguiam apagar as consequências. David, por favor, podemos conversar por 5 minutos? Implorou desesperadamente. Não respondi sem parar. Amanda me guiou em direção ao estacionamento. Perdi tudo. Meus pais não falam comigo. Estou trabalhando em turnos duplos em uma lanchonete. Tive que vender todo o meu equipamento fotográfico só para pagar o aluguel. Por favor, eu só preciso, continuou ela freneticamente. Você perdeu tudo porque jogou tudo fora por um estranho de 24 anos, respondi, parando e me virando para que ela visse a completa ausência de emoção em meus olhos. Esse não é o meu problema. Nunca mais será. Amanda me levou embora, deixando Jéssica sozinha no corredor do tribunal, chorando por um casamento que ela havia assassinada com as próprias mãos. Através de Mike, descobri que Lucas Rives havia deixado o estado completamente uma semana após nosso confronto, assustado com a denúncia de invasão de propriedade e o possível processo que Amanda havia ameaçado. Rumores vindos do contato policial de Mike sugeriam que ele havia se mudado para 3 estados de distância, paranoico demais com as consequências legais para voltar. Não senti nenhuma satisfação com essa notícia. Lucas tinha sido apenas um sintoma. Jéssica era a doença. A casa parecia vazia, mas limpa. Repintei o quarto de hóspedes com cores que minha mãe teria adorado. Troquei a cama inteira e doei todos os móveis que Jéssica havia tocado para a caridade. Mantive apenas o que era meu antes do casamento, construindo uma nova vida a partir das cinzas da antiga.
Mike e Ellen me convidavam para jantar 2 vezes por semana, nunca me pressionando a falar, mas sempre presentes. Mike me ensinou a fazer um churrasco direito. Ellen se certificava de que eu estivesse comendo vegetais e não vivendo apenas de comida para viagem e raiva. Por insistência gentil de Mike, comecei a fazer terapia com a doutora Audrey Mendez, uma especialista em traumas que se concentrava em traição e reconstrução. Confiança. Na primeira sessão, fiquei sentado rigidamente, insistindo que estava bem, que tinha resolvido tudo, que só queria seguir em frente e esquecer. Na terceira sessão, desabei completamente, soluçando pelo casamento que eu achava que tinha tido. Lamentando a mulher que Jéssica fingiu ser por 5 anos. Você não está lamentando por ela, disse o Dr. Mendez gentilmente, me entregando lenços de papel, você está lamentando a mentira em que ela te fez acreditar. E esse luto é saudável. É assim que você se cura e aprende a confiar nos seus instintos novamente. 6 meses após o divórcio, eu era um homem diferente. 9 quilogramas mais magro por ir à academia religiosamente. Com a visão mais clara, mais focado nos meus próprios objetivos e na minha felicidade. Eu ainda trabalhava no turno da noite, mas estava me candidatando a uma vaga diurna em gestão logística. Isso significaria melhores horários, melhor salário e um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No supermercado, em uma tarde de sábado qualquer, eu estava comparando marcas de molho de tomate quando uma voz ao meu lado disse: com licença, você sabe se esta marca é boa? Sou péssima na cozinha, mas estou tentando aprender. Virei-me e encontrei uma mulher da minha idade, bonita de uma forma discreta que transmitia confiança em vez de desespero, usando óculos e uma camiseta de uma empresa de software. Seu sorriso era genuíno, sua pergunta inocente. Conversamos por 5 minutos sobre molho de tomate, que se transformaram em 10 minutos sobre desastres culinários, que se transformaram em 20 minutos sobre nossos empregos, que se transformaram em 40 minutos sobre livros, viagens, objetivos de vida e tudo mais. Quando ela anotou o número dela no meu recibo do supermercado, senti algo que não sentia há meses. Não amor, ainda não, mas esperança. A possibilidade de que talvez um dia eu pudesse confiar em alguém novamente. A propósito, meu nome é Sarah. Sou desenvolvedora de software, recém-chegada à região e completamente desastrada na cozinha, disse ela rindo. David, coordenador de logística, morador antigo, não muito melhor na cozinha, mas disposto a aprender, respondi com um sorriso. Um sorriso verdadeiro que chegou aos meus olhos pela primeira vez desde aquela terrível terça-feira à noite. Talvez pudéssemos resolver isso juntos. Eu não sabia se o meu relacionamento com Sarah daria certo. Mas, pela primeira vez desde que descobri a traição de Jéssica, eu estava disposto a tentar. E essa disposição, essa pequena faísca de esperança, foi o suficiente. 1 ano após o divórcio que me libertou de uma mentira disfarçada de casamento, estou no meu quintal. O mesmo quintal onde arrastei Lucas Rives para a noite, onde minha antiga vida terminou e minha vida real começou. Mas tudo parece diferente agora porque eu mudei tudo. Fiz uma grande reforma, substituindo a velha cerca que testemunhou minha humilhação, plantando novas árvores que cresceriam sem a sombra da traição pairando sobre elas. O quarto de hóspedes agora é um escritório em casa onde estudo para minha graduação em gestão logística. Aulas noturnas financiadas pelo dinheiro que não desperdiço mais com os sonhos de outra pessoa. Sarah e eu estamos namorando há 6 meses, indo devagar, mas construindo algo sólido. Contei a ela toda a história no nosso terceiro encontro, precisando que ela entendesse por que eu estava agindo com cautela agora, porque a confiança precisava ser conquistada em vez de presumida. Ela ouviu. Sem julgamentos, ela me contou sobre sua própria decepção amorosa com o noivo que esvaziou as contas conjuntas e desapareceu, e nos aproximamos por termos passado por cicatrizes semelhantes que nos tornaram mais sábias. Eu entendo que as coisas precisam de calma, ela respondeu com empatia. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar completamente. Ela nunca pressionou por mais do que eu podia oferecer. Nunca exigiu promessas que eu não estivesse pronta para fazer. É saudável. É real. É construído sobre a verdade, em vez de mentiras. A promoção para o turno diurno foi concretizada há 3 meses. Agora trabalho das 8 horas às 17 horas. Fins de semana livres como um ser humano normal com uma vida normal. Meu relacionamento com Mike evoluiu para uma amizade genuína. Assistimos a jogos de futebol juntos, trabalhamos em projetos para casa, conversamos sobre a vida sem o peso da crise pairando sobre nós. Ele me trata como filho que nunca teve. Sempre se certificando de que estou me alimentando bem e cuidando de mim mesmo. Jéssica tentou entrar em contato 4 vezes este ano.
Mensagens de texto pedindo desculpas de números novos que são imediatamente bloqueadas. E-mails que burlam meus filtros apenas para serem apagados sem serem lidos. Até mesmo uma carta entregue no meu escritório que foi direto para os arquivos de Amanda como prova de assédio contínuo. Cada tentativa implora por perdão. Alega que mudou. Insiste que aprendeu com seus erros. Eu as apago sem ler além da primeira linha porque Jéssica não significa nada para mim agora. Não é uma inimiga, não é uma fonte de raiva, simplesmente nada. Seus pais ainda se recusam a ter contato. Sua mãe, Margarete, disse a Ellen no supermercado no mês passado: "Eu não tenho mais uma filha. Algumas traições não podem ser perdoadas", disse ela com firmeza. As consequências permanecem permanentes, exatamente como deveriam ser. A última vez que ouvi falar disso foi através de fofocas da vizinhança. Jéssica ainda trabalha em empregos de salário mínimo, ainda mora naquele mesmo apartamento pequeno, ainda luta para reconstruir sua vida das cinzas que ela mesma criou. Seus sonhos de fotografia morreram com a venda de seus equipamentos. Seu círculo social desapareceu. Sua reputação está permanentemente manchada. Lucas Rives nunca voltou. Vive em algum lugar distante, sob uma nuvem de paranoia e medo de processos judiciais. Ótimo! Estou parada na janela da minha cozinha, observando Sara rir de algo no celular na minha sala de estar. Ela se encaixa aqui de uma forma que Jéssica nunca se encaixou. Ela tem sua própria vida, sua própria carreira, sua própria identidade. Ela não precisa de mim para se sentir completa. Nós nos complementamos, em vez de uma pessoa sacrificar tudo pelas fantasias da outra. O Dr. Mendes me perguntou em nossa última sessão se eu havia perdoado Jéssica. Não, respondi sem hesitar. E não preciso. O perdão não é necessário para que eu siga em frente. Ela simplesmente não faz mais parte da minha vida. E percebo que essa é a verdadeira liberdade. Aprendi que a traição revela o caráter tanto de quem a comete quanto de quem sobrevive a ela. Jéssica se revelou egoísta, arrogante e disposta a destruir tudo o que é bom por nada de concreto. Eu me revelei mais forte do que imaginava, estratégica o suficiente para me proteger e resiliente o bastante para reconstruir do zero. Algumas pessoas jogam fora tudo que é genuíno por prazer momentâneo e validação vazia. E algumas pessoas se recusam a ser destruídas por essas escolhas. Eu sou do segundo grupo e pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curiosa para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigada por assistir. Te vejo na próxima!